Hello, amigos! Então, gente, vamos lá para mais um. Esse vai ser falando só sobre o Conselho Federal, órgão supremo da OAB, né? Já vamos começar logo pela composição dele. Artigo 51. Compõe-se dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade. Cada delegação, salvo engano, são 3 pessoas, né? Que elas vão ter um voto só. Ou seja, cada unidade são 27, né? Porque a gente tem que considerar 26 estados mais DF. E dos ex-presidentes na qualidade de membros honorários. Quem é integrante mesmo, vamos dizer assim, são as delegações, são os conselheiros federais, né? Os ex-presidentes só têm direito a voz. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, aliás, né? Cada delegação é formada por 3 conselheiros, como eu já disse. Aqui, a lei foi legal com a gente, que ela não colocou a quantidade total de membros, né? Até porque a ideia é que as unidades federativas podem mudar, aumentar. Ela disse, olha, cada delegação tem 3 e tem os ex-presidentes, foda-se, entendeu? A gente não tem que decorar número de membros. Isso foi legal. Valeu, legislador. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz. Já falei disso, né? Que meio largado. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e, do mesmo jeito que os ex-presidentes, direito somente à voz. A gente vai ver várias pessoas que têm direito a participar, mas só têm direito à voz, não têm direito de votar, beleza? O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos do Regulamento Geral, que é um pouco maior do que o Estatuto, inclusive depois a gente vai fazer vídeo sobre isso, beleza? O presidente, nas deliberações do Conselho, aqui, Dot, é o presidente do Conselho. Os presidentes das seccionais, direito à voz. Os ex-presidentes, direito à voz. O presidente, direito a voto de qualidade. Ou seja, normalmente ele não vota. Empatou. Aí, beleza, ele vai desempatar. Esse daqui eu vou grifar, porque é uma exceção à regra que já botou, a regra de presidente não vota, né? O voto é tomado por delegação. Cada delegação, 3 pessoas, ou seja, eles vão conversar, vão, sei lá, votar, depende da questão, né? E aí o que sobrar, sobrou, e aí vai ser o voto da delegação. E não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade representante. O que isso significa? Se estamos decidindo se a gente vai, sei lá, mandar mais recurso ou fazer alguma coisa para melhorar a seccional de Sergipe, então a delegação de Sergipe não vai ter direito a votar nessa questão, né? Ela talvez argumente lá e acabou, mas ela não vai votar. Porque é uma coisa que ela estaria naturalmente suspeita, vamos dizer assim, né? Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito... Cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios, o que? Os ex-presidentes, que eles não votam, lembre-se disso, eles só têm direito a voz. E esse é o caso que a delegação não vai votar por delegação. Cada membro vai votar como um membro, e acabou. Esse eu vou grifar também. As competências, e não é por nada não, mas essas competências são bem tranquilinhas, apesar de serem muitas. Tá dando até uma travadinha já depois de tanta coisa que eu fiz. Tem que dar uma parada depois. Primeiro, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Se quer ir para algum dos outros órgãos, você tem dúvida que isso vai estar certo? Tem não, né? Então tá, então já podem esquecer dele que não vai ser relevante não. Representar em juízo fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados, tranquilo também. Velar pela dignidade, independência, prerrogativa e valorização da advocacia, mesma coisa do inciso primeiro. Se quer ir para qualquer outro órgão, conselho seccional, caixa de assistência do advogado, subseção, isso vai estar certo também, né? Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Aqui já começa a ficar interessante, né? Se o órgão supremo é o Conselho Federal, então ele que representa em eventos internacionais. Pensei, por analogia... Opa, quase que o negócio desliga. Deixa eu ver aqui. Carregando. Certo, voltando. Por analogia, a União é federal, então ela representa o Brasil no exterior. É do mesmo jeito que o Conselho Federal representa a OAB no exterior, beleza? Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os proventos que julgar necessários. Eu posso incluir aqui o Estatuto? Não, o Estatuto ele é lei ordinária, ou seja, ele vai se sujeitar ao procedimento normal de legislação, beleza? Vai ser proposto uma emenda, uma alteração na Câmara, depois vai para o Senado, depois vai para o Presidente. Normalmente, é uma lei ordinária e acabou. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais, Conselho Federal, seccional, subseções, caixa de assistência dos advogados. Lembrar que essa daqui só quando tiver 1.500 advogados, né? Aí no caso de cima, ajuda de baixo. E vai intervir de baixo também, né?
E aqui, inclusive, ele coloca lá no final que isso daqui vai ser intervir nos conselhos seccionais, vai ser quando tiver voto de 2/3, entendeu? Não pode intervenção assim à torta e à direita. 8. Caçar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, ao regulamento, ao código de ética e aos provimentos, ouvida a autoridade ou órgão em causa. Tranquilo, né? Isso daqui de boa. Lembrar dos poderes dos presidentes para atuar contra essas pessoas e em defesa dos inscritos, né? Presidente do Conselho Federal e do Conselho Seccional. 9. Julgar em grau de recurso. O último recurso vai para o Conselho Federal, natural, né? Já que é a instância máxima. As questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos nesse estatuto e no regulamento. Reforça a ideia da hierarquia existente na OAB, né? Na estrutura da OAB. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Os símbolos da OAB, os símbolos da advocacia, são nacionais. Então, o que é que vai decidir? O órgão que for de caráter nacional, de caráter federal. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Só isso. Homologar ou mandar suprir. Se ele analisa, então ele vai tomar certa decisão, né? O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio conselho ou de órgão da OAB. Eu já errei questão só por causa disso. Que se o cara ele é membro de qualquer órgão da OAB, não precisa ser necessariamente do conselho, da diretoria do Conselho Federal. Ele não vai poder ser indicado para a lista tríplice, nenhum tríplice, sexto, seja lá o que for. E aqui notem também que são órgãos nacionais e interestaduais. Se for um órgão estadual, quem é que vai indicar? Os conselhos seccionais. Ajuizar a ADI. Claro, a ADI é federal, então Conselho Federal. De normas, atos normativos, blá blá blá. Ação civil pública. Mandado de segurança coletivo. Vamos pensar, por exemplo, que o mandado de segurança coletivo, lá no artigo 5º, ele prevê como um dos legitimados entidade de classe de caráter federal. A OAB também vai atuar de acordo com o seu órgão federal, o Conselho Federal da OAB. Mandado de injunção e demais ações cuja legitimidade lhe seja outorgada por lei. Ou seja, ação que é de competência da OAB, então é o Conselho Federal que vai dispor sobre ela. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Tranquilinho, né? Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração e alienação dos bens móveis. Lembra que eu falei que a maior parte das coisas aqui seriam de 2/3? Então, exceção, né? Eu vou marcar até de outra cor. Vou marcar de outro jeito, melhor dizendo. Deixa eu ver aqui. Rabiscado. Pronto. Tá mais ou menos. Participar. Tá bom. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei em todas as fases quando tiver abrangência nacional ou interestadual. Mesma lógica do anterior. Se for um concurso estadual, vai ser asseccional. E por fim, mas não menos importante, né? Resolver os casos omissos neste estatuto. E é isso, omissões com o Conselho Federal, que é o órgão supremo, é o maior órgão, né? Não faz sentido que uma seccional interprete uma omissão de um jeito e a outra de outro jeito. Para evitar isso, quem interpreta é o Conselho Seccional e ele vai dizer a interpretação correta para todo mundo. A intervenção referida no inciso 7. O inciso 7, cadê? Não, pulei. Inciso 7, aqui. Intervir nos conselhos, onde quando constatar grave violação desta lei ou de regulamento geral, depende de aprovação por 2/3 das delegações. Não é que aqui está falando 2/3 das delegações, porque os votos são normalmente por delegação, salvo a eleição do Conselho Federal, né? Do Conselho não, né? Isso. A eleição da diretoria do Conselho. Garantido o amplo direito de defesa ao Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Tranquilos. 5.5.
A diretoria do Conselho Federal é composta por 5 membros. Primeiro, um presidente. Se tem presidente, tem vice. Se tem vice, tem secretário. Secretário costuma trabalhar muito, então vai ter um secretário adjunto também. E, por fim, alguém para cuidar dos moneys, um tesoureiro. Beleza? Presidente, vice-presidente, secretário-geral e secretário-geral adjunto, né? O secretário do secretário. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional na OAB. A OAB o Conselho Federal representa os advogados internacionalmente, mas quem vai exercer propriamente dito? O presidente. Competindo-lhe convocar o Conselho Federal, óbvio, né? Presidi-lo, representá-lo ativo e passivamente, demandando em juízo ou sendo demandado, e ainda de forma judicial, promover a administração patrimonial e dar execução às suas leis. Atribuições, né, bem de um poder executivo da vida. Estou fazendo muita analogia indevida, né? Mas bem, paciência. Parágrafo 2º. O regulamento se ajuda a lembrar, eu acho que é isso que interessa. Concordam? Se alguém concorda, deixa nos comentários. O regulamento geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Quem é que define? O regulamento geral. E acabou. Ou seja, a gente vai ver isso em breve, né? Não aqui no estatuto. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade. Isso daqui já tinha até sido falado antes, né? Cabe ao presidente só o voto de qualidade. Os ex-presidentes, por exemplo, são membros honorários que não votam, só têm direito à voz. O presidente vai ter ainda o direito de embargar a decisão, mas quando ela não for unânime. Uma decisão unânime, ela tem uma força tremenda. Agora, uma não unânime vai poder ser embargada livremente pelo presidente. Beleza? Bom, com isso a gente termina a parte do Conselho Federal. Vamos para o vídeo seguinte falando do Conselho Seccional. Mas por isso, acabamos aqui, né? Não esqueçam de curtir e comentar. Deixem o like no vídeo, né? E se inscrevam no canal. Falou, valeu!